Muito já se falou, obviamente, né, do Pepe Mujica, principalmente para quem se importa com a figura dele, quem sabe da sua importância para a política sul-americana e, obviamente, especial para a Uruguaia. Ajudou a tornar o país mais conhecido para fora do continente, dado uma importância, principalmente das pautas progressistas, e ficou muito conhecido, né, principalmente por essas suas falas, né, que transcendem a política, são filosóficas. Realmente se pôs num lugar de um pensador do nosso tempo, pensador contemporâneo, anticapitalista, que fala realmente dessa função, né, do amor e do conhecimento empírico, a empatia com os outros, que é um discurso que a gente tenta, por vezes, enaltecer, porque parece que é um ponto fora da curva, né, cara? Parece que essas pessoas falam remando contra a maré, né? Não devia ser assim. É lógico que devemos ter Carlos Mujica, devemos ter papas como Francisco, devemos ter cada vez mais pessoas falando o óbvio, né? Que a gente pode viver com pouco, que a gente tem que se colocar no lugar do próximo, que a gente tem que ter compaixão, comunhão, para além da religião, né? Isso não precisa ser a bengala, a justificativa, mas o Mujica se colocou ali, cara, como um cara que eu acho nem que ele estava pensando à frente do tempo dele, né? Ele estava fazendo umas leituras que são óbvias quando você as ouve, mas é difícil colocar em prática no dia a dia, né? É viver com o que se tem, sem aspirar tanto ou mais do que necessário. A analogia dele, que para mim foi uma das pessoas que me fizeram entender mais claramente a questão do você perde tempo da sua vida, né, para conquistar as coisas, mas você deveria perder tanto tempo assim? Lógico, o trabalho é inerente às nossas escolhas, né? A gente não escolhe trabalhar, a gente tem que trabalhar. É um modo de sobrevivência, né? Subsistência. Não deveria ser assim, essa é a crítica que a gente deve fazer sempre ao capitalismo. Mas quando você ouve ele conseguir ter essa organização das palavras, conseguir encadear o pensamento, fica perfeito, é muito bonito. E com toda certeza, outros pensadores já fizeram isso, outras pessoas já colocaram esse livro em palestras e nem sempre foram alcançadas. Então, assim, a figura do Pepe, sempre lúcida, no Fusquinha, ou como chefe de Estado, sempre exemplificaram esse sentimento de, gente, a gente pode fazer mais, a gente pode ser mais sem precisar ter as coisas mais caras, as coisas mais belas, a gente pode ser feliz no pouco. E é como o Marechal, que é um rapper que eu gosto muito aqui do Rio de Janeiro, fala, um dos dinossauros do rap, né? Não adianta você querer apagar marcas usando marcas. Por muitas vezes as pessoas querem ter as coisas, né? Porque não tiveram no passado. E às vezes você passa desse ponto até de usar muita coisa de grife, muita coisa cara, para querer mostrar que você venceu, que as coisas passaram, aquele período passou. E você não precisa, né? Claro que o Marechal, quando faz essa crítica, ele está falando dos rappers, da ostentação, a galera que quer usar muita coisa cara. Então, o Pepe Mujica também falava um pouco sobre isso, né? Não adianta você querer apagar marcas usando marcas. Então, assim, foi um cara que foi necessário e que bom que nós vivemos no seu tempo, né? Vinícius? Não é isso, cara. Acho que um dos últimos líderes assim de um campo progressista na América Latina, né? Um cara que passou pelo período da ditadura uruguaia e ficou. Eu me arrependo de não ter conseguido ir vê-lo quando ele esteve no Rio, esteve na UERJ, lá na Concha Acústica, na Universidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, para poder falar, enfim, lotado, né? A galera doida para assistir, não consegui, não tive, estava trabalhando no dia. Porque é isso, assim, é um dos últimos representantes assim de uma liderança para além da política do campo progressista na América Latina, né? A gente não acho que se você for colocar em grandes nomes do que é esse campo nos últimos anos, a gente está aí hoje com os últimos, né? Você tem o Evo, o Lula e o Mujica aí que já foi. A gente só tem agora o Evo e o Lula, né? Enfim.
A gente lamenta, mas fica o legado, né? Eu me lembro muito até de outro uruguaio muito famoso na fala do Mujica aí, que é o Eduardo Galeano, né, cara? Faleceu, intelectual também desse campo, fez um livro famosão, que é As Veias Abertas da América Latina, mas ele também tem diversas outras produções. E até no tom da voz, assim, eu lembrei muito quando o Mujica estava falando, eu lembrei muito do Galeano. O título desse programa, né, não só de bets e futebol, da BBC Reborn Vive o Brasileiro, o que o Mujica teve com o Brasil? Acho que a importância do Mujica para o Brasil foi justamente o fato de que todos os sites, todos os jornais traziam ele como destaque de primeira página. Porque ele já não era chefe de Estado já há algum tempo, só que a sua influência permaneceu viva, né, depois que ele saiu da política. Então, isso já dá um caminho do quão grande foi e é a figura de José Mojica, José Alberto Mujica Cordano, né, uruguaio, que morreu nessa terça-feira aos 89 anos de tumor no esôfago em estágio avançado. Pepe Mujica nasceu em Montevidéu em 20 de maio de 35. Nos anos 60, tornou-se membro da guerrilha Movimento de Libertação Nacional Tupamaros. O grupo ficou conhecido, estou aqui no site do G1, tá? O grupo ficou conhecido por assaltar bancos e distribuir comida e dinheiro aos pobres, antes da instalação da ditadura militar em 73. Durante sua atuação na clandestinidade, Mujica foi ferido 4 vezes em confronto com a polícia, escapou 2 vezes da prisão até ser recapturado em 72. Durante a ditadura uruguaia, Mujica passou 14 anos preso em condições precárias e foi submetido à tortura. Era considerado um dos presos sequestrados pelo regime e poderia ser executado sem julgamento caso os tupamaros retomassem atividades armadas. Foi libertado em 85 após o decreto de anistia. Isso sim é um decreto de anistia, diga-se de passagem. Logo depois, ingressou na política institucional, ajudando a fundar o Movimento de Participação Popular, o MPP. Foi eleito deputado em 94, chegou ao Senado em 99 e em 2005 assumiu o Ministério da Agricultura no governo de Tabaré Vázquez. Mujica foi eleito presidente do Uruguai em 2010 e governou até 2015. Durante sua gestão, o gasto social subiu de 60,9% para 75,5% do total do orçamento público. O salário mínimo teve aumento de 250%. A economia cresceu em média 5,4% ao ano durante seu mandato. Em 2012, Mujica legalizou a maconha e descriminalizou o aborto até a 12ª semana de gestação. Chamava atenção pelo estilo de vida austero, morava com sua mulher, Lúcia Topolansky, em um sítio nos arredores de Montevidéu e dirigia um Fusca Azul, ano 87. Considerado o presidente mais pobre do mundo, ele se definia como um velho lutador social da década de 50, pelo menos com muitas derrotas nas costas, que queria consertar o mundo e que, com o passar dos anos, ficou mais humilde e agora tenta consertar um pouquinho de alguma coisa. Após deixar a presidência, Mujica voltou ao Senado, onde permaneceu até 2020. Afastou-se por questões de saúde durante a pandemia da Covid. Passou os últimos anos cuidando da horta em casa. Segundo relatos, doava até 90% do salário como ex-presidente a projetos sociais. Declarava-se ateu, mas dizia-se admirar a natureza. E só para terminar essa homenagem, dizer que ele sim foi guerrilheiro, ele lutou contra as injustiças sociais e contra a instalação da ditadura. E isso não é banditismo, porque a guerrilha armada, em quase toda a história da Latinoamérica, é uma guerrilha de reação à repressão do Estado. De reação à repressão do Estado. É uma guerrilha de resistência. Então, isso não são bandidos. Ninguém assaltava banco porque era bandido. Não. Era uma questão de resistência em relação ao Estado totalitário, onde muitos aqui na América Latina sabem que isso aconteceu. Então, antes que venham chamar, Dilma é guerrilheira, Dilma é bandida. Por isso foi dada a anistia. Não. A anistia foi dada aos militares. Não foi aos guerrilheiros. A questão da anistia aos guerrilheiros era uma questão muito óbvia, porque esses caras lutaram contra um caos social que se instalou através da ditadura
ditadura militar. A anistia, ela foi dada aos militares. E isso que tem que ser repensado. A anistia para guerrilheiros é somente um pleonasmo. Né? É somente um pleonasmo, porque as leis que vigoravam eram as leis da ditadura, não eram as leis civis, não eram Já eram de um estado de exceção, né? Já eram de uma contra-ordem. Exatamente. Então é isso que tem que ser feito. Então Mujica sim foi guerrilheiro porque lutou contra as injustiças sociais e contra a instalação de um estado totalitário. Nossas condolências ao todo o povo do Uruguai. Sentiremos sua falta, Mujica, e esse programa, embora com a Virgínia Fonseca, né, é dedicado a você. Viu? Muito obrigado. Nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito, não. Nem